E se você for um jogador de futebol profissional, mas um dia sua carreira for interrompida aos 23 anos? E se em uma partida você sofrer uma lesão tão grave que os médicos não discutam mais o tempo de recuperação, mas sim como salvar parte do seu corpo? Você grita de dor enquanto eles conversam não sobre como devolvê-lo ao futebol, mas sobre como salvar a sua vida. Você passa pelo inferno, mas um mês depois volta aos gramados, marca um gol na final da Liga dos Campeões e é convocado para a Copa do Mundo. E então, apenas 2 dias antes do início do torneio, você cai novamente no gramado. Tudo se repete. A mesma agonia, os mesmos medos, a mesma lesão. Não, isso não é um filme. Não é um roteiro escrito para Hollywood. É a realidade de um homem cuja força foi testada pelo destino repetidas vezes. Ele passou por situações que destroem as pessoas não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Galera, esta é a história do supertalento francês Djibril Cissé. A história de sua dor, de sua luta e de um caminho que ninguém gostaria de percorrer. Djibril Cissé é um nome muito conhecido por quem acompanhava futebol nos anos 2000. Ele foi uma verdadeira estrela, um atacante marcante com um estilo de jogo brilhante e uma aparência igualmente chamativa. Destacou-se na França, jogou pelo Liverpool e conquistou a Champions League. Ao longo de sua carreira, Cissé disputou 650 partidas, marcou 281 gols e distribuiu 55 assistências. Números impressionantes que falam por si só. Hoje, anos após encerrar a carreira, ele continua sendo uma figura conhecida no mundo do futebol. Participa regularmente de partidas beneficentes, aparece em grandes cerimônias e mantém seu estilo inconfundível. Por exemplo, na cerimônia da Bola de Ouro de 2024, ele apareceu mais uma vez com um visual excêntrico. O mesmo aconteceu no ano anterior, quando sua presença no tapete vermelho gerou grande repercussão. Cabelo turquesa e ternos em tons de branco e rosa, roupas extravagantes e penteados incomuns. Cissé sempre soube surpreender o público. À primeira vista, parece uma pessoa alegre, cheia de energia e sempre positiva. Mas por trás de todo esse carisma existe um passado diferente. Um passado que conhece o verdadeiro medo, que sabe o que é sentir uma dor tão intensa que fica difícil respirar. Um passado que guarda lembranças de momentos que poderiam ter mudado tudo. Momentos após os quais sua carreira poderia ter terminado antes mesmo de realmente começar. O futebol sempre foi um esporte duro, mas a natureza das lesões mudou ao longo dos anos. Estamos em 2025. Qual é a lesão mais temida do futebol moderno? Qual é o problema que persegue jogadores em todo o mundo? Sem dúvida, o maior medo atualmente é a ruptura dos ligamentos cruzados do joelho, uma lesão da qual ninguém está totalmente protegido independentemente do nível de preparação física. O calendário exaustivo do futebol moderno só agrava a situação, partidas a cada 3 dias, cargas físicas extremas e pouco tempo para recuperação. Como consequência, nesta temporada as rupturas de ligamentos cruzados têm acontecido com uma frequência alarmante. Em setembro, uma lesão desse tipo foi sofrida por Rodri, que apenas um mês depois conquistou a Bola de Ouro chegando à cerimônia de muletas. Em seguida, foi a vez de Dani Carvajal ficar afastado. Também se lesionou Bremer da Juventus. Mas em novembro começou uma verdadeira epidemia. Primeiro, Mauro Icardi sofreu uma lesão que o tirou dos gramados por um longo período. No dia seguinte foi a vez de Éder Militão, que precisou passar por cirurgia pela segunda vez em um ano. Naquele mesmo dia, o mesmo diagnóstico foi dado a Ilyas Akomak do Vila Real. A situação chegou a tal ponto que até adolescentes de 17 anos começaram a romper os ligamentos cruzados, como aconteceu com Marc Bernal do Barcelona. E esses são apenas alguns exemplos desta temporada. Nem estou falando de Gavi, Thibaut Courtois e Neymar, que sofreram lesões semelhantes no ano anterior. O fato é que a ruptura dos ligamentos cruzados é um dos maiores pesadelos do futebol moderno. Mas por que estou falando tanto sobre isso? Por que dediquei um parágrafo inteiro a esse tema? A resposta é simples. Uma ruptura de ligamentos cruzados significa muitos meses de recuperação. É um processo doloroso, difícil e desgastante, mas que oferece uma possibilidade praticamente total de retorno aos gramados. A medicina moderna avançou muito. As cirurgias se tornaram mais precisas e os métodos de reabilitação mais eficazes. Mesmo quando a recuperação leva mais de um ano, os jogadores geralmente conseguem voltar e seguir suas carreiras. Agora imagine uma lesão após a qual os médicos não discutem o retorno ao futebol. Eles discutem se a pessoa conseguirá caminhar sem uma prótese. Foi exatamente isso que viveu nosso protagonista, Djibril Cissé. E é justamente aqui que esta história realmente começa. No início de sua carreira, Cissé era uma verdadeira joia do futebol francês, uma estrela em ascensão que brilhava vestindo a camisa do Auxerre. Rápido, forte e faminto por gols, ele era a principal arma ofensiva da equipe e seu grande líder. 6 anos no Auxerre o transformaram não apenas em peça-chave do time, mas também em um dos atacantes mais promissores da Europa. Na temporada 2001-2, o Auxerre terminou o campeonato na 3ª colocação, enquanto Cissé marcou 22 gols em 29 partidas, tornando-se o artilheiro da Ligue 1.
Como recompensa, o francês de 21 anos foi convocado para a Copa do Mundo de 2002, participando de todos os jogos da fase de grupos. Em 2003, Djibril terminou entre os 5 maiores artilheiros do campeonato francês. Em 2004, voltou ao topo da lista marcando 26 gols na temporada e superando seu perseguidor mais próximo, Didier Drogba, por 7 gols. Foi após essa temporada brilhante que ele finalmente recebeu sua grande oportunidade. No verão de 2004, o Liverpool fez de tudo para contratar o francês. O clube pagou 20 milhões de euros pelo atacante. Mesmo hoje é um valor expressivo. Naquela época era uma quantia enorme. A Premier League o aguardava. Os torcedores acreditavam que ele seria um dos jogadores capazes de levar a equipe a um novo patamar. E o próprio Djibril sonhava em conquistar um nível ainda mais alto no futebol. Mas o futebol inglês não era a França. Tudo era mais intenso, mais rápido e mais exigente. Os primeiros meses foram difíceis, mas ele conseguiu superar as dificuldades. Marcou em sua estreia contra o Tottenham e depois fez um gol e deu uma assistência diante do Norwich. Ele estava ganhando ritmo, estava se adaptando, mas em 30 de outubro de 2004, sua vida mudou para sempre. A partida contra o Blackburn parecia comum. Era apenas a 11ª rodada da Premier League, um jogo fora de casa, mais um dia normal no calendário. Mas ninguém imaginava que aquele dia ficaria marcado para sempre na memória do futebol. 35º minuto de jogo. Djibril Cissé recebe a bola, gira sobre o marcador e dispara pela lateral, deixando o defensor para trás. A velocidade era sua principal arma. Mais um instante e ele estaria cara a cara com o goleiro. Mais um instante e a jogada terminaria em finalização. Mas esse instante nunca chegou. O adversário se choca com ele de maneira desajeitada, atingindo sua perna esquerda. O contato parece comum, nada especialmente violento. Porém, as consequências seriam catastróficas. Um grito agudo e desesperador ecoa pelo estádio. Cissé cai no gramado e começa a se contorcer de dor. Ele segura a perna, o rosto está deformado pelo sofrimento, os lábios cerrados e os olhos cheios de pavor. Seu grito é tão alto que as arquibancadas ficam em silêncio. Os médicos entram correndo em campo. Os jogadores do Liverpool se aproximam, mas ninguém sabe o que fazer. O árbitro vira o rosto, incapaz de assistir a cena. As câmeras exibem apenas um replay. Apenas um. E isso basta para chocar espectadores em todo o mundo. Sua perna estava dobrada em um ângulo completamente antinatural. O jogador chorava, gritava. Seu rosto estava tomado pela dor e ninguém podia ajudá-lo. Os médicos o colocam cuidadosamente na maca, mas ele não para de gritar. Continua pedindo, implorando para que façam alguma coisa. Pouco depois, é levado para fora do campo. Naquele momento, todos entenderam uma coisa. A situação era extremamente grave. A partida terminou assim como dezenas de outras naquele dia. Mas ninguém se lembrava do placar, dos gols ou dos melhores lances. Todos falavam apenas da terrível lesão de Djibril Cissé. As fotos do choque e das consequências da lesão se espalharam instantaneamente pela imprensa, mas ninguém compreendia o quão séria a situação realmente era. Inicialmente falava-se apenas em uma fratura, uma lesão terrível e dolorosa sem dúvida, mas afinal, ossos se consolidam. Ele voltaria a jogar algum dia, então começaram a surgir detalhes assustadores. O diagnóstico foi fratura da tíbia e da fíbula, grave, mas teoricamente não fatal para a carreira. Só que a realidade era muito pior. Os ossos haviam se deslocado. Um deles literalmente ficou sobre o outro, comprimindo os vasos sanguíneos e interrompendo completamente o fluxo de sangue para o pé. Os médicos perceberam imediatamente que a situação era crítica. O sangue havia deixado de chegar ao pé. Nos primeiros instantes, isso não era tão perceptível, mas pouco depois a perna começou a perder sensibilidade e a pele a mudar de cor. Se os médicos tivessem demorado um pouco mais, se houvesse qualquer atraso, começaria um processo de morte dos tecidos. E isso significava apenas uma coisa: amputação. A contagem era feita em segundos. Enquanto Cissé ainda gritava de dor, os médicos sabiam que sua perna já estava à beira da necrose. Mais alguns minutos e o processo poderia se tornar irreversível. Anos depois, o próprio Cissé relembrou o momento. As duas fraturas da perna estavam deslocadas. Uma ficou sobre a outra. A circulação sanguínea não funcionava corretamente e o sangue não chegava ao pé. Os médicos concluíram que era necessário alinhar o osso imediatamente. Caso contrário, as chances de salvar a perna diminuiriam a cada segundo. E tudo isso aconteceu não em um hospital, mas no túnel sob as arquibancadas do estádio. O médico se inclinou sobre ele e disse calmamente: "Preciso colocar sua perna no lugar. Mas não vamos usar anestesia." Cissé olhou para ele e compreendeu toda a gravidade da situação. Naquele instante, em meio à dor, ao medo e ao desespero, respondeu: "Faça o que for necessário." E para enorme alívio de todos, o procedimento deu certo. Logo após o procedimento, o jogador foi levado ao hospital, onde passou por uma cirurgia que finalmente garantiu a preservação de sua perna. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. À sua frente havia uma reabilitação longa. Normalmente, lesões assim deixam jogadores de fora por pelo menos um ano. Muitos atletas têm medo de voltar e forçar o corpo enquanto os médicos evitam qualquer risco. Mas Cissé era diferente. Ele passou 162 dias longe do futebol. Durante esse período, treinou até a exaustão. Lutou contra a dor e desafiou todos os prognósticos. Todos os dias ele mostrava que voltaria. E voltou.
Em 13 de abril de 2005, o Liverpool enfrentava a Juventus pela Champions League. Aos 76 minutos, Djibril se levantou do banco de reservas. Olhou para o campo, respirou fundo e deu o primeiro passo. O setor visitante do Liverpool explodiu em aplausos. Até parte da torcida da Juventus se levantou para aplaudi-lo. Ele estava entrando em campo, concentrado, confiante, pronto para mostrar que estava vivo, que havia voltado, que não tinha sido derrotado. E de certa forma, o destino decidiu recompensá-lo. Ao final da temporada, o Liverpool chegou à final da Liga dos Campeões. A partida se tornaria uma das mais lendárias da história do futebol. A famosa virada dos Reds em Istambul, lembrada por torcedores de todo o mundo. Cissé já estava totalmente recuperado. Era novamente um guerreiro pronto para escrever seu nome na história. Quando se levantou do banco aos 85 minutos e entrou em campo, parecia que sua temporada não poderia terminar de forma melhor, mas ainda havia a prorrogação, e depois a disputa por pênaltis. Quando Djibril caminhou para cobrar o segundo pênalti do Liverpool, milhares de pensamentos passaram por sua mente. Viu a si mesmo caído no gramado de Blackburn, gritando de dor sem saber se algum dia voltaria a jogar futebol. Mas agora ele estava ali numa final de Liga dos Campeões com a bola à sua frente. Corrida. Chute. Gol. O estádio veio abaixo, mas Cissé não gritou. Apenas abriu os braços e sorriu, porque aquele momento significava muito mais do que um simples gol. No fim, o Liverpool conquistou a Liga dos Campeões. Para o clube, foi uma das maiores conquistas de sua história. Para Cissé, foi a maior vitória de sua vida. Apenas 6 meses antes, ele corria o risco de perder a perna. Agora estava disputando a final do torneio mais prestigioso do planeta e ajudando sua equipe a alcançar o maior triunfo possível, convertendo uma cobrança decisiva na série de pênaltis. Parecia que tudo havia ficado para trás e que destino havia o deixado em paz. Mas um novo golpe estava a caminho. Um golpe ainda mais cruel, ainda mais impiedoso. O destino não tinha terminado de testar Djibril Cissé. Um segundo pesadelo o aguardava. A temporada 2005-06 foi bastante produtiva para o atacante. Ele marcou 19 gols e distribuiu 4 assistências em todas as competições. Considerando o tempo efetivamente jogado, esse desempenho equivalia a cerca de 32 partidas completas. Ele era um atacante versátil, capaz de atuar como titular ou entrar no decorrer dos jogos para mudar completamente seu rumo. E então, no fim daquela temporada, chegou mais uma notícia feliz. Em maio de 2006, Cissé recebeu a convocação para defender a seleção francesa na Copa do Mundo de 2006. A França realizava seus últimos amistosos antes do Mundial e Djibril vinha recebendo minutos em campo. Primeiro disputou toda a partida contra o México. Depois entrou no segundo tempo diante da Dinamarca. Mas o teste final da equipe aconteceria em 7 de junho de 2006. Naquele dia, a França enfrentava a China e o técnico Raymond Domenech escalou a equipe que deveria ser a base para a Copa do Mundo de 2006. No ataque estavam Thierry Henry, Florent Malouda e Cissé. Logo atrás deles atuavam 3 mestres do meio-campo: Patrick Vieira, Claude Makélélé e Zinedine Zidane. Era a combinação perfeita entre juventude, experiência e criatividade. Um time capaz de lutar pelo título mundial. Um time que em poucos dias pisaria nos gramados da Alemanha. No papel tudo parecia perfeito, mas se esta fosse realmente uma história de conto de fadas, ela teria terminado de outra forma. Aos 9 minutos de partida, Cissé recebeu a bola, girou e arrancou em direção ao espaço livre. Tudo familiar, sua arrancada característica. Ele avançava rumo ao gol. Mais um toque, mais um instante. E então tudo acabou. No último momento, um defensor acertou sua perna e ele perdeu o equilíbrio. A princípio, ninguém percebeu o que havia acontecido. Ele caiu no gramado e por uma fração de segundo parecia apenas mais uma falta comum. Então veio o grito. Não era apenas um grito. Era aquele mesmo grito agudo e insuportável de dor que havia sido ouvido 2 anos antes. Cissé se contorcia no chão agarrando a perna e pedindo ajuda. Seu rosto estava deformado pela agonia. As lágrimas voltavam a escorrer. Os jogadores se reuniram ao seu redor. Alguns desviavam o olhar. Outros levavam as mãos à cabeça. A equipe médica correu para o campo. O estádio inteiro ficou em silêncio. Por alguns segundos parecia que todo o som havia desaparecido. Então veio o replay. E o mundo parou novamente pela segunda vez. Sua canela direita estava dobrada em um ângulo impossível. Era evidente que os ossos não estavam alinhados. A imagem parecia ainda mais assustadora do que a lesão sofrida em 2004. Em um único instante, o sonho da Copa do Mundo foi destruído. No dia seguinte veio o diagnóstico: fratura da tíbia e da fíbula da perna direita. O mesmo pesadelo de 2 anos antes, só que agora do outro lado do corpo. Mais uma vez uma perna quebrada, mais uma vez a incerteza, mais uma vez a carreira em risco. Logo após a lesão, Cissé foi levado para uma clínica onde os médicos realizaram uma cirurgia de emergência. Os ossos foram estabilizados com placas metálicas e parafusos. Desta vez, se é que se pode dizer isso, ele teve sorte. Não havia risco de amputação, mas a recuperação ainda seria longa e extremamente dolorosa. Segundo os médicos, o atacante ficaria afastado por pelo menos 6 meses, o que automaticamente o tirava da Copa do Mundo.
Para um jogador que havia acabado de recuperar seu melhor nível, aquilo representava não apenas um golpe na carreira, mas também um duro golpe psicológico. Apenas 2 dias depois, começou a Copa do Mundo de 2006. Enquanto o planeta inteiro respirava futebol, Cissé assistia a tudo de uma cama de hospital. Ele deveria estar lá, deveria estar em campo lutando pelo título mundial, mas o destino decidiu outra coisa. A França percorreu uma campanha extraordinária e chegou à final. Aquela mesma final contra a Itália, aquela mesma partida decidida nos pênaltis. Quem sabe o que teria acontecido se Cissé estivesse em campo? Talvez sua velocidade e explosão fossem exatamente o que faltou para romper a defesa italiana. Talvez suas arrancadas tivessem mudado a história, mas ele só pôde assistir e ainda viu sua equipe perder. Enquanto isso, na Inglaterra a situação também provocava consequências. No Liverpool já era evidente que Cissé perderia toda a primeira metade da temporada. Foi então que aconteceu algo surpreendente. Em 1º de julho de 2006, apenas 5 semanas após sua segunda fratura devastadora, foi anunciado que o francês seria emprestado ao Olympique de Marselha. Ele ainda mal conseguia caminhar. Mesmo assim, a transferência foi concretizada. A notícia causou espanto no mundo do futebol. Muitos se perguntavam por que um clube contrataria um jogador que ficaria afastado por pelo menos meio ano. A resposta era simples. O Marselha acreditava nele. O clube havia visto sua recuperação na primeira lesão e sabia que Cissé tinha potencial. Os dirigentes aceitaram esperar o tempo que fosse necessário. Ainda assim, a situação parecia absurda. Um jogador que sequer conseguia apoiar o pé no chão estava sendo contratado por um novo clube. Quando a final da Copa do Mundo aconteceu, Cissé já pertencia oficialmente ao Marselha, mas nem sequer estava apto para participar da pré-temporada. Sua missão era outra: aprender novamente a caminhar, correr, a chutar uma bola. Apesar de tudo, ele manteve o bom humor. Além da recuperação, ainda encontrou tempo para participar do cinema fazendo uma aparição no filme Táxi 4. Felizmente, mais uma vez se recuperou. Desta vez precisou de um pouco mais de tempo. 183 dias. Em 9 de dezembro de 2006, o Marselha recebeu o Mônaco pela Ligue 1. Aos 61 minutos, o placar eletrônico anunciou uma substituição. Djibril Cissé estava entrando em campo. O estádio explodiu em aplausos. Sua volta era uma prova de grande esforço. E apenas 16 minutos depois, aos 77 minutos, fez aquilo que sabia fazer melhor: criar perigo. Sua assistência resultou no gol da vitória do Marseille por 2-1. Na segunda metade da temporada, Cissé jogou como um homem determinado a recuperar todo o tempo perdido. Os gols começaram a surgir em sequência. Ele provava a cada partida que ainda era um atacante letal. Foram 15 gols e 4 assistências em 27 jogos. Um retorno extraordinário. Parecia que ele estava de volta ao topo. Jogava, marcava gols, superava obstáculos. Mas a realidade era mais complicada. Em apenas 2 anos havia quebrado as 2 pernas. 2 fraturas devastadoras que poderiam ter encerrado a carreira de muitos jogadores. Sim, ele havia voltado. Sim, continuava marcando gols. Mas restava uma pergunta: ele ainda era o mesmo jogador? A resposta acabou sendo clara: não. Embora o Marselha tenha decidido comprá-lo em definitivo por 8 milhões de euros, graças ao excelente desempenho daquela temporada, os efeitos das lesões nunca desapareceram completamente. Seu corpo já não respondia da mesma maneira. A velocidade explosiva que o tornara famoso havia diminuído. Os giros rápidos já não eram tão naturais. As arrancadas fulminantes para os espaços livres nunca mais seriam exatamente as mesmas. Foram justamente essas qualidades que transformaram Cissé no atacante pelo qual o Liverpool pagou uma fortuna anos antes. Mas agora sua condição física já não era a mesma. E o problema não era apenas físico. Muito provavelmente ele também perdeu parte da confiança psicológica. Depois de lesões tão traumáticas, é impossível não conviver com um pensamento constante. E se acontecer de novo? Ele já havia vivido aquele pesadelo 2 vezes. Mesmo que seus músculos voltassem a funcionar, algo dentro dele havia se quebrado junto com suas pernas. O medo após uma lesão grave é algo comum no futebol. Não é preciso procurar exemplos muito distantes. Basta olhar para Ansu Fati. Aos 17 anos ele era considerado a principal joia do Barcelona e uma das maiores promessas do futebol mundial. Mas depois
depois de sucessivas lesões sérias, algo mudou. Ele deixou de arriscar tanto, já não jogava com a mesma ousadia, a leveza desapareceu, a coragem que o tornava especial também. Ansu Fati tinha potencial para se tornar uma estrela mundial. Algo semelhante aconteceu com Cissé. Ele voltou aos gramados, voltou a marcar gols, mas já não era o mesmo jogador. Não realizava mais aquelas arrancadas insanas, já não invadia a área sem medo do contato físico, porque ele sabia exatamente como aquilo poderia terminar. E se a parte física muitas vezes pode ser recuperada, a confiança mental costuma ser muito mais difícil de reconstruir. Após deixar o Olympique de Marselha em 2009, sua carreira se transformou em uma sequência quase interminável de transferências. Ele chegava a um novo clube, marcava alguns gols e mudava de equipe novamente. Passou por clubes como Panathinaikos, Lazio, Rangers, Algarafa, Bastia e Krasnodar. Jogou em diversos países e ligas, mas nunca conseguiu recuperar uma estabilidade duradoura. Em cada novo clube era recebido com esperança, mas com o passar do tempo a mesma realidade ficava evidente. Ele já não era aquele Cissé capaz de superar defensores em velocidade e decidir partidas com explosão física. Em fevereiro de 2017, aos 35 anos, surpreendeu muita gente ao assinar com um clube da Ilha de Reunião, território ultramarino francês localizado próximo a Madagascar. Parecia o cenário ideal para encerrar a carreira discretamente. E inicialmente foi exatamente isso que aconteceu. Pouco tempo depois, anunciou sua aposentadoria alegando problemas de saúde. Além disso, encontrou uma nova paixão: virar DJ. Parecia o fim definitivo da história, mas não era. Apenas alguns meses depois, em 4 de julho de 2017, Cissé voltou novamente ao futebol. Aos 36 anos, assinou com o Yverdon Sport e fez uma temporada impressionante, marcando 24 gols e terminando como artilheiro da competição. Mesmo assim, não ficou por muito tempo. Em agosto de 2018, assinou com um clube italiano das divisões inferiores. Porém, a equipe enfrentou graves problemas financeiros. Mais uma vez, Cissé anunciou sua aposentadoria, e mais uma vez ela não durou. Em 2021, aos 39 anos, decidiu tentar um novo retorno ao futebol, juntando-se ao Panathinaikos Chicago, equipe que disputava a 4ª divisão norte-americana. No entanto, sua passagem foi breve, ele não chegou a disputar nenhuma partida oficial. Assim, em 1º de julho de 2021, Djibril anunciou pela terceira vez o encerramento de sua carreira, uma carreira marcada por gols, títulos e talento. Mas, acima de tudo, por uma capacidade extraordinária de se levantar depois de quedas que teriam encerrado a trajetória da maioria dos jogadores. Desta vez parece que foi definitivo. Afinal, já se passaram 5 anos desde então e o ex-jogador já tem 43 anos. A história de Djibril Cissé não é apenas uma história de vitórias e derrotas no futebol. É a história de um homem que quebrou as pernas 2 vezes e ainda assim voltou aos gramados em ambas as ocasiões. É a história de um jogador que não conseguia se afastar do esporte que amava, mesmo quando tudo indicava que havia chegado a hora de parar. Ele se aposentava, voltava, parava novamente e retornava outra vez. E mesmo que após as lesões, ele nunca mais tenha sido aquele atacante explosivo e veloz de antes, seu caráter permaneceu exatamente o mesmo. Mas antes de encerrar, quero compartilhar um fato impressionante. Desde a segunda fratura sofrida em 2006 até o fim de sua carreira, Cissé perdeu apenas 10 dias por lesão. Em novembro de 2011, ficou 6 dias afastado devido a uma contusão. Em janeiro de 2012, perdeu mais 4 dias por causa de uma lesão no pescoço. E só. Nenhuma outra lesão relevante durante todo o restante de sua carreira, como se o destino que o castigou de forma tão cruel 2 vezes tivesse decidido deixá-lo em paz. Ou talvez isso tenha sido resultado de sua incrível resistência. Depois de tudo o que viveu, seu corpo parecia feito de aço. Quando comecei a escrever o roteiro, minha intenção era a mesma dos episódios anteriores: reunir os acontecimentos mais chocantes e trágicos possíveis, transmitindo toda a dor daqueles momentos. Essa foi a história de Cissé. Se fosse falar só das coisas ruins dela, a história ficaria excessivamente resumida. Os detalhes desapareceriam. E junto com eles desapareceria também a conexão emocional com o protagonista. Eu poderia simplesmente contar as lesões de Cissé, mas isso seria injusto. Quando assistimos a um filme, não nos emocionamos apenas porque algo ruim acontece com o personagem. Nos emocionamos porque conhecemos sua história, conhecemos seus sonhos, sua trajetória, suas dificuldades, sua luta. Só assim conseguimos sentir toda a dor da queda e toda a força da recuperação. Por isso, decidi mostrar a história completa de Djibril Cissé do início ao fim. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para motivar a trazer mais vídeos para vocês. É isso e fui.